a todos! Hoje estamos na SET Investimento com o Leonardo para falar um pouquinho sobre fundos de investimentos, finanças de forma geral. Muito obrigada, Léo, por nos receber aqui. Um prazer é meu. Eu vou te pedir para se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da tua história, como é que tu chegou até aqui, onde tu está hoje. Claro, sim. Contar um pouco da minha história. Eu fiz engenharia civil na Politécnica e quando eu estava já na faculdade eu tinha perdido um pouco o interesse na engenharia, né? Acho que isso acontece com uma certa frequência entre os engenheiros. E eu sempre gostei do mercado financeiro, né? Da parte de economia, etc. Enfim, daí eu busquei um estágio, né? O primeiro estágio no mercado financeiro. Fui trabalhar no setor de investment banking. E fiquei lá por mais ou menos uns 8 meses. Depois, por conta da faculdade, eu tinha que fazer um estágio dentro de alguma coisa ligada com a minha área e eu fui fazer um estágio na Cyrela, né, incorporadora. Mas assim, na parte financeira ainda. Mesmo quando eu fui para uma construtora, eu acabei lá na parte financeira. Eu tinha vontade de voltar para o mercado financeiro, né, e busquei um novo estágio e acabei aqui na SET Investimentos. Quem me recrutou foi o Thiago Reis da Suno. E de lá para cá, eu comecei como estagiário, o Thiago foi meu chefe aí por acho que uns 2 anos, mais ou menos. Na sequência, o Thiago acabou saindo daqui, foi montar a Suno e eu virei analista depois na sequência me tornei sócio aqui da gestora. E desde o começo do ano passado, hoje eu estou como gestor oficial da gestora. Hoje na equipe de gestão somos em 3 pessoas, então tem o Sérgio, que é um dos fundadores aqui da SET, e também tem o Arthur, que chegou agora há pouco. Enfim, essa é um pouco da minha história e aqui dentro da SET Investimentos. Sim, para quem não sabe, né, o próprio Thiago, que é o fundador da Suno, também foi um dos fundadores da SET Investimentos. Acredito que talvez seria até mais interessante ele falar um pouquinho da gestora, da história da gestora, mas te trago aqui para falar um pouquinho de quantas pessoas vocês são na gestora. Claro. Hoje nós estamos em 5 pessoas, é uma gestora pequena e bastante focada. A gente sempre foi bastante focado em renda variável. O outro fundador da SET Investimentos, que é o Sérgio, ele começou lá em 98, o Thiago é filho do Sérgio. Sim. E depois que o pai montou um clube de ações, o Thiago também montou um clube de ações. E lá em 2008, os 2 clubes se fundiram e se transformaram num fundo, que é o fundo SETFIA. Então, assim, com história como gestora, a gente está aí desde 2008, então, né, quase 12 anos no mercado. Foi um péssimo momento para começar uma gestora, Imagino. né? O fundo começou em janeiro de 2008. Nossa, porque às vezes a gente vê fundos que começam pro final de 2008, eles começam bem, Claro, porque pegaram a baixa, né? Exatamente. Não foi o nosso caso, viu? A gente, assim, o clube vinha muito bem, né? E aí naquele auge é que a gestora começou, né? O fundo começou e logo na sequência veio a crise. A parte boa é que essa foi uma crise rápida, foi uma crise aguda. Logo lá em 2009 já teve uma recuperação forte, enfim. Apesar de ser uma crise que bateu forte, mas ela teve uma duração bem curta. De lá para cá, a estratégia sempre foi a mesma. A gente acredita muito em uma disciplina e em processos na parte de investimento. Então, você tem que ter uma estratégia, você tem que se manter dentro daquela estratégia, se focar no seu círculo de competência. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Se a pessoa conhece, entende desse setor e depois, poxa, mas tem um outro ali que tá indo super bem, mas você não tem aquele know-how, você não é da sua competência, sabe? Eu vejo muita gente quebrando a cara nisso. Enfim, é uma coisa que a gente carrega bastante aqui dentro da nossa filosofia. Bacana. Poderia contar um pouquinho pra gente quais são os produtos que vocês têm hoje na SET Investimentos? Claro. Bom, o nosso principal produto é o SETFIA, né? Nós temos 3 fundos.
sendo que é uma estratégia, como eu falei, é uma gestora completamente focada em renda variável. Então a gente tem 2 fundos que são os principais, que é o SETFIA e o SET Capital, os 2 têm a mesma estratégia, que é o Value Invest. Então, comprar ações de empresas de qualidade que estejam em um preço abaixo do que a gente considera o valor intrínseco. Eu acho que, assim, falar parece muito simples, né? Não, com certeza. É uma coisa que todo mundo quer fazer, né? Poxa, vou comprar um bom negócio por um baixo preço. Mas, assim, o desafio sempre vai ser a questão de você ter uma técnica para fazer essa seleção e um emocional para você se manter. O mercado de ações, no geral, ele chacoalha bastante. No Brasil, ainda por cima, né, que a gente está lidando de um país de terceiro mundo, a gente vê como é que mexe, né, o nosso mercado. Então, você tem que realmente ter ali um controle, acreditar muito no seu portfólio, nas empresas que estão ali. Bom, até hoje deu certo para a gente, né? Tem sido uma história muito boa. Muito bacana. E assim, como é que vocês dão esse processo de tomada de decisões aqui dentro, assim, da parte da gestão, quem faz análise, como é que vocês decidem quando investir, quando vender um ativo? Claro, vamos lá. Bom, o processo começa a geração de ideias começa numa parte mais quantitativa. A gente tem alguns indicadores, alguns filtros que a gente busca em empresas que são bastante objetivos. Empresas que, por exemplo, né, um filtro assim que a gente olha, endividamento. Uma empresa que tem um nível de endividamento muito alto começa a ficar fora do nosso radar. Empresas que dão prejuízo recorrentemente também não é uma coisa que a gente goste muito. Os setores que têm um baixo nível de rentabilidade, que precisa de uma intensidade de capital muito alta, que não tem uma barreira de entrada, também são setores que a gente não gosta muito. Enfim, é um primeiro filtro, tá? Em que o comitê de investimento se reúne e a gente analisa essas empresas de uma maneira mais quantitativa e pontua quais a gente acredita aí que estão num momento interessante, né? A partir disso, a gente começa uma análise um pouco mais profunda. A gente tem um checklist aqui em que a gente analisa diversos fatores de uma empresa. Então, por exemplo, governança corporativa, estrutura de modelo de negócio, a parte financeira também da empresa, como é que são os números dessa empresa, a parte de valuation. E, assim, são, sei lá, uns 5, 6 grandes grupos. E aí, dentro desses grupos, a gente vai analisando, por exemplo, né, governança. Quem é o controlador? Como é que é o histórico do acionista controlador com os minoritários? Qual que é o nível de alinhamento que ele tem? Qual que é a porcentagem que ele tem dentro da empresa? Na parte de modelo de negócio, poxa, como é que essa empresa entrega valor para o seu cliente, né? Por que as pessoas querem comprar ou contratar o serviço daquela empresa e não de outro? Enfim, é uma checklist bastante longa, deve ter aí uns 200 itens. Mas assim, ajuda bastante você a pensar sobre aquele modelo de negócio. E a gente, a partir disso, a gente vê se, né, a gente tem assim, as bandeirinhas verde, amarela e vermelha, né? Então, a depender do que a gente vai respondendo, a gente vai pontuando o que é mais relevante. A partir disso, a gente fala, ok, se passarem nos nossos critérios, a gente acha que é uma empresa investível, a gente faz uma apresentação sobre a empresa, como é que é o setor, essas pessoas, enfim, bastante abrangente. Se a gente entender que aquela empresa, né, dentro do comitê de investimento, se a gente entender que é uma empresa que está nos critérios que a gente acredita, ela se torna uma empresa que a gente fala de investível. Aí é mais uma questão de valuation. Então, assim, às vezes tem uma empresa que eu falo, putz, essa aqui é uma empresa bacana, boa, é um negócio que eu gostaria de ser sócio, mas ainda está com valuation esticado. A gente coloca aí nesse banco de reserva, né? Isso porque a qualquer momento pode ser que dá alguma chacoalhada, acontece alguma coisa. Sim, com certeza. E aí a gente fala, pô, mas aqui a empresa já está dentro do nosso, já tem autorização, vamos dizer assim, para ser investida, bater um valuation interessante, a gente entra. Então, é mais ou menos esse o processo. Depois do processo de seleção, a gente monta o nosso portfólio bastante baseado depois em valuation, então passou pelos critérios de qualidade, entra na questão de valuation.
Na gestão do portfólio, a gente tem que considerar o valuation e a diversificação. Então, de repente, você tem lá 3 empresas que são interessantes, está no valuation interessante, mas são 3 bancos. Não faz muito sentido. A gente tem gestão de risco de liquidez, gestão de risco de concentração, justamente para manter o portfólio com o mínimo de risco de concentração, liquidez, etc. Né? Passado essa etapa que a gente monta o portfólio, a gente entra na parte de monitoramento dessas empresas. Tá? Então, a gente constantemente acompanha o setor, então às vezes a gente vai em reuniões a respeito do setor, reuniões com entidades daquele setor, fornecedores, clientes. A gente conversa com as empresas também para tentar entender, poxa, como é que está andando, o que vocês estão vendo, etc. Justamente para ver se a gente sente que tem uma deterioração dos fundamentos, ou como é que está o negócio. Né? Uma coisa que a gente considera uma bandeira vermelha para o nosso portfólio é essa questão de deterioração de fundamentos. Ou seja, se uma empresa, o papel subiu muito e o valuation está acima do que eu gostaria, eu não tenho pressa, preciso sair vendendo. A gente reexamina o caso. Se ela deteriorou os seus fundamentos, se alguma coisa aconteceu, aí não. Aí a gente tem que tomar uma providência um pouco mais rápida, né? A gente, realmente, assim, a régua de qualidade é uma régua que a gente não gosta muito de baixar. E o terceiro motivo também que a gente sai de uma posição é que se a gente acha... então, assim, o primeiro é a questão de deterioração de fundamentos, o segundo é de valuation, e o terceiro é uma opção melhor. Então, de repente, é uma empresa boa, está no valuation interessante, mas uma outra que a gente também gosta, caiu muito, entrou numa oportunidade muito boa, aí eu faço a troca. Com certeza, porque até os recursos são limitados. Exatamente, né? a torta só tem 100% ali, né? Com certeza. Enfim, então assim, é mais ou menos isso que a gente faz de processo. Nós somos uma gestora bastante calma em termos de tomada de decisão, então a gente gosta de analisar uma empresa, namorar antes de casar, sabe? A gente gira muito pouco a nossa carteira, tem algumas ações aí que a gente tem já de bons anos, assim, a gente entende que quando se encontra uma boa empresa que tem um sócio bom e num segmento bom, não faz muito sentido ficar pulando, sabe? O investimento ele tem um período de maturação, então se você atropelar, você acaba deixa passar coisa. Acho que esse é um pouco do nosso processo aqui. Assim, as pessoas, elas podem, eu acredito que vão perceber, até por quem fundou a SET e fundou a Suno, a gente compartilha muitos princípios, assim, filosofias de investimento, né? Muitas ideias que tu trouxe e agora é basicamente o que a gente prega, até mesmo nas nossas recomendações. Léo, uma coisa que todo mundo sempre questiona, quer saber, é como vocês veem as perspectivas, assim, para o futuro? Tanto da gestora, mas como, assim, da própria economia. A gente está num cenário com taxa de juros baixando, a bolsa aí subindo, batendo máximas históricas. A gente queria saber a tua opinião sobre tudo isso. Claro. Eu sempre falo o seguinte, né? A gente não gosta muito de tentar acertar, fazer previsões a respeito de... Às vezes tem muito cotista assim, fala, mas o que vocês estão imaginando para a Bolsa para o final do ano? Olha... É muito curto prazo. Não tenho como saber, sabe? No curto prazo, o movimento das ações é completamente aleatório. Tá? No nosso negócio, o que a gente acredita é que no longo prazo, as ações seguem os resultados. Né? Então, a empresa entrega um resultado, as ações vão acompanhar aquilo. No curto prazo, é qualquer coisa. É expectativa, é euforia, é a depressão, enfim... E inclusive eu acho que assim, eu gosto muito de olhar ao longo prazo em questões estruturais. Então, eu não sei se o CDI vai ficar em 4,5%, 4,75%, 5%, isso aí eu acho que é muito difícil, tá? Mas, estruturalmente falando, a gente vê aí um mundo que globalmente teve uma queda de juros, um mundo que globalmente entrou num período deflacionário, né? Então, a tecnologia mudou muito esse cenário, isso é uma coisa estrutural, isso veio para ficar. Enfim,
a minha percepção é que hoje ninguém consegue ficar rico, ninguém deveria esperar ficar rico com um CDI. Com Tá? certeza. A gente fala que, né, hoje a gente está vendo aí um título longo prazo, uma NTNB da vida, pagando 3,5% real, e a gente acha isso muito baixo, né, para os padrões brasileiros. Mas assim, se você for comparar globalmente, ainda é bastante alto, tem uma gordura bastante alta. E eu não estou querendo comparar com, por exemplo, França, Áustria, Alemanha. Não. Pega assim, Chile, por exemplo, Colômbia, Peru, países em desenvolvimento, mas que tem ali um equilíbrio fiscal minimamente decente. O Brasil ainda é bastante alto. Então, assim, a gente está numa mudança estrutural em termos de taxa de juros. Isso é reflexo da tecnologia, isso é reflexo da demografia mundial. Todos os países estão aí no período do bônus demográfico, com exceção da Europa, que já passou por isso, mas a gente tem aí China, o próprio Brasil. Então, tem uma quantidade de capital muito grande, né? A liquidez no mundo é enorme. Enfim, eu acho que para o Brasil é um choque muito maior, porque lá fora eles já estavam acostumados a ter uma alocação baixa em renda fixa. Tá? O sujeito tinha lá 20%, 30% em renda fixa, mas eles já entendiam que o que realmente ia garantir o seu futuro, você tinha que tomar risco. Na cultura dos americanos, dos europeus, o negócio de tomar ações é muito mais enraizado, sabe? É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, nasce o filho de uma pessoa e vai lá e dá ações. Porque daqui a 18 anos a pessoa... Né? Agora, se o sujeito tentar fazer isso comprando um título longo nos Estados Unidos, ele vai colocar $1.000 lá e daqui a 18 anos não vai ter corrigido pela inflação. Sim. Acho que essa que é a realidade. Já isso hoje, mas já de antigamente, mesmo quando tinha um rendimento melhor, era comum o sujeito ter 40% do patrimônio em ações, ou mais até. No Brasil, a gente ainda vem muito da cultura do 1% ao mês, de quando o CDI dava ali um rendimento que realmente a pessoa ficava confortável. Enfim, hoje em dia o rentista, o sujeito que quer, se eu tiver 5 milhões de reais eu consigo me aposentar, parar de trabalhar, só viver de CDI, não dá mais. Então, por exemplo, os fundos de pensão, eles têm lá uma meta atuarial. Tá? Essa meta atuarial é o quê? Olha, a pessoa aplica R$100 comigo, eu preciso rentabilizá-la para que daqui 30 anos eu devolva esse dinheiro. E essa meta atuarial no Brasil é mais ou menos entre 5,5% e 6% acima do IPCA. Por muito tempo, ele não precisava tomar nenhum risco. Né? A gente, no período aí 2015, 2016 da Dilma, a gente tinha NTNB pagando 7%, quase 8% real. Então, para quê? Compra, senta em cima e fica vivendo só dos juros. Isso mudou e eu acho que isso é um movimento estrutural, né? Diferente do que a gente viu lá em 2012, 2013, que teve uma queda dos juros. Uma queda um pouco mais forçada. Artificial, né? Exatamente. Aquilo ali foi uma queda artificial, não se sustentou como a gente pôde perceber. O Brasil não tinha as fundações para viver numa taxa de juros daquele nível. E hoje eu acredito que, longe de falar que o Brasil virou a Suíça, mas assim, um país minimamente decente, dado o cenário global, os juros tendem a ficar baixo mesmo. Não tem muito jeito. Então, assim, eu acho que a perspectiva para o mercado de ações é muito boa. O nosso mercado ainda é muito pequeno. Apesar de ser muito pequeno, ele cresceu bastante. Então, assim, se você for ver o que era em 98, mais ou menos, acredite, o nosso mercado cresceu muito. O que eu acho que frustrou bastante é que, assim, de 2003, 2002, mais ou menos, até 2012, o nosso mercado de capitais cresceu, ele se desenvolveu. E de 2013 até 16, 17, mais ou menos, morreu, né? Não tinham novas emissões, a gente tinha um banco de desenvolvimento, né, o BNDES, que fomentava o capital das empresas com juros muito baixos. Então, para que uma empresa ia abrir capital para poder se capitalizar, se ela podia bater na porta do BNDES e captar com juros de 5%, enquanto que a inflação era 6%? Né? Sim, não fazia muito sentido. A gente
teve uma migração com esse novo governo, uma mudança de mentalidade mais pró-iniciativa privada, então o Estado recuando, tá? Esse movimento, no curto prazo, ele é doloroso. O que acontece, né? A gente vinha viciado, né? Nossas empresas vinham viciadas em estímulos de juros subsidiados, não só juros, mas propriamente subsídios, ou impostos de taxação de importados, enfim. E a gente está mudando isso, né? Só que no curto prazo é um processo doloroso. Então você tinha lá um Estado que era bastante atuante, que gastava bastante, e querendo ou não gasto do Estado realmente insufla, né, infla o PIB, e de repente você tem um Estado que retraiu fortemente e que a iniciativa privada ainda não recuperou tudo, mas vem voltando, né, tipo, vem tomando de volta o protagonismo. E eu acho que isso aí também é uma outra coisa que veio para ficar, se não por mentalidade, mas por necessidade. Basicamente o Estado quebrou, né? A gente vê aí, a gente às vezes conversa com pessoas, deputados, etc. E a sensação é de que em poucos anos não vai ter dinheiro nem para pagar salário, tá? Então o dinheiro que tinha para investimento já foi cortado há muito tempo. O Estado hoje ele luta para sobreviver, tá? Então o que dirá conseguir ser o fomentador? Então, assim, eu acredito que o Brasil está num processo de transformação. É tudo muito lento. Eu acho que o Brasil é mais lento, mas nós somos um país jovem. A história do Brasil pré-1900, eu sempre brinco, tipo, 1850 os Estados Unidos já era uma máquina, já era uma potência, e o Brasil não existia, tá? Então, nós estamos atrasados 70, 80 anos, porque a gente começou muito depois. Mas, assim, a nossa democracia é bastante jovem, mas a gente vê mudanças nas instituições, a gente vê um amadurecimento da democracia brasileira. Mesmo quando a gente olha, né, no retrovisor o que aconteceu aí no processo do impeachment, na queda da presidente Dilma, né, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de colocar. Uma vez eu li um livro que o autor falava que na América Latina, toda vez que a inflação disparava, tinha uma queda de governo. E se você for pegar no Brasil, lá em 64, no ano anterior, a inflação tinha disparado, estava em 100% ao ano e teve uma queda. Na época da queda dos militares, mesma coisa, a gente teve ali o começo da inflação disparando, teve uma queda de governo. Em 1990, de novo, um presidente recém-eleito, uma queda. E se você for ver o que levou, o quanto foi necessário para derrubar o regime, né, derrubar o governo, poxa, em 1990 a gente viu uma hiperinflação bizarra. Agora, em 2016, a gente teve aí uma inflação de 10,5%, que foi o suficiente para a gente falar, não aguento, isso aí está errado, sai, troca, vamos tentar outra coisa. Então mostra aí que a gente está baixando a nossa... Eu acho que o brasileiro começou a ficar um pouco mais intolerante também. Que eu acho muito bom, porque assim, vem muito do que você está acostumado. Então, tipo, você estava acostumado com uma inflação de 20%, aí vem uma de 22%, você vai relevando. Aí de repente vem uma coisa muito absurda para você e fala, não, aqui não quero. E a gente vinha controlando a nossa inflação, até que 2016 teve aí de novo um pico, não só da inflação, mas uma queda da nossa economia, foi realmente um desastre, e uma troca de governo. Se você for pegar os próprios juros, né, como é que foram os picos anteriores? A gente reclama muito desse último pico de 14,5%, mas assim, como é que foram os outros picos do Brasil ao longo dos últimos 30 anos? Né? Na época de Henrique Meirelles, 28% de juros. Eu acredito muito que assim, é uma evolução lenta, mas está acontecendo. O Brasil, eu sinto dizer que o Brasil não é a Coreia do Sul, tá? Mas assim, eu acredito que o Brasil tem feito mudanças relevantes. Minha grande preocupação no longo prazo é com relação à produtividade no Brasil. Isso eu acho que é a parte mais complicada. O crescimento que a gente teve nos últimos 30 anos não foi um grande crescimento.
e foi muito baseado em demografia. Então, a gente cresceu porque a população crescia. Mas se você for pegar o PIB per capita nos últimos 30 anos, foi um PIB per capita bastante ruim. E é uma coisa intrigante, porque entre 1950 e 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceu PIB per capita, foi um foguete. E ali, né, depois da década de 80 até hoje, a gente estagnou. Eu acho que essa que é a minha grande preocupação de longo prazo. Apesar disso, o Brasil ainda é um país grande, diversificado. A gente, acho que assim, é uma vantagem, uma desvantagem, como é que é o nosso país em termos de tamanho. Uma desvantagem é que é tudo muito mais difícil. Então, por exemplo, você buscar consenso em um país desse tamanho é muito mais difícil, né? Você quer passar uma reforma da Previdência? Poxa, mas o governador do Piauí vai falar, mas a minha população é diferente, minha população não é o... São outras realidades. São outras realidades. E ele vai ter uma outra demanda. Você precisa de um presidente realmente mostrando para a população. Como é que o presidente faz uma peregrinação pelo país para mostrar isso? Olha o tamanho desse país. O Mato Grosso é 3 vezes o tamanho da Alemanha. Então, é difícil, todas as mudanças são lentas, você sempre vai ter muita resistência. A parte boa é que a gente não deixa o Brasil descambar. O Brasil não vira Venezuela, porque a gente é um país muito diversificado, não existe uma concentração de poder, por exemplo, no estado de São Paulo. Não, você tem o estado de São Paulo, você tem Rio de Janeiro, você tem Minas, você tem o Centro-Oeste hoje com a parte agrícola, você tem Porto Alegre, Curitiba, enfim. É um país diversificado e que não deixa a coisa descambar. Então, a gente sempre volta para o meio termo, tá? É tudo mais lento, para o bem e para o mal. Dito isso, eu ainda sou bastante positivo com o Brasil e com o mercado acionário também. Eu acho que o mercado de capitais começou a retomar, eu acho que tem um potencial enorme de crescimento. Tem muita empresa no Brasil que pode abrir capital, que vai conseguir captar recursos, que com esse nível de taxa de juros vai aumentar a demanda. Eu acho que ainda vai levar um tempo para os investidores, principalmente investidores estrangeiros, recuperar a confiança no Brasil, porque foi muito doloroso esses últimos 5 anos. O sujeito, pegou lá a época da Dilma, aí troca presidente, aí o cara começa a acreditar no Michel Temer, aí de repente vem um Joesley Day, aí de repente vem uma nova eleição que pode ter uma pessoa mais de esquerda. Então, assim, foi muita loucura. Então, confiança é uma coisa que você destrói em pouco tempo e não tem jeito, só com um tempo de estabilidade que você recupera. Mas, assim, como eu falei, é um país diversificado, tem um potencial muito grande. Eu acho que essa é a minha grande expectativa, né? Se a gente conseguir alinhar um pouco melhor o tamanho do nosso estado, as funções do nosso estado, a gente vai conseguir andar bastante, né? O Brasil tem muita low-hanging fruits, são aquelas maçãs que não é aquela maçã vermelha, bonita, que está lá no topo, mas tem um monte de maçãzinha assim, que são coisas simples, que você resolve numa canetada para dar uma facilidade de fazer negócio. A gente viu aí medida provisória da liberdade econômica. Poxa, são coisas simples que você vai conseguindo fazer para destravar. Óbvio que a gente tinha aí essa pedra no sapato, que era a reforma da Previdência. E, inclusive, eu acho que essa reforma da Previdência, as pessoas subestimam não só o impacto, mas o símbolo disso. Nunca o país fez, mesmo com essa desidratação toda que teve no Senado e tudo mais, nunca o país fez uma reforma da Previdência tão ambiciosa quanto essa. Tá? O Fernando Henrique tentou fazer uma reforma da Previdência, acabou fazendo só aquele fator previdenciário. O Lula teve que fazer uma mini reforma com o servidor público. A Dilma fez lá a regra 85-95 também, que não foi para lugar nenhum. Essa é a reforma da Previdência mais ambiciosa que o Brasil já fez. E foi mais fácil do que a gente achava, em especial com a população. Você pode ter certeza que não foi fácil em nenhum país do mundo uma reforma da Previdência. Na França teve protesto, na Rússia, essa foi a única coisa que derrubou a popularidade do Putin, ou seja, um sujeito, um líder com uma popularidade enorme,
quando ele tentou passar uma reforma da Previdência um pouco mais dura, a popularidade desabou. E a gente viu aqui que os pontos de resistência foram concentrados em alguns setores, sabe? A gente não via realmente população na rua protestando contra a reforma da Previdência, né? A gente via ali alguns grupos que eram mais afetados que foram reclamar. Sim. Então, assim, eu acho que tem um simbolismo muito grande nisso. O governo atual, eu acho que bate muita cabeça, eu acho que peca em muita coisa, mas ainda assim é melhor do que o anterior. Eu acho que tem uma visão, pelo menos no ponto de vista econômico, bem melhor. Enfim, acho que essa é um pouco da minha visão. Então, respondendo de maneira simples agora, eu sou otimista com o Brasil, eu sou otimista com o mercado de ações, tá? E por isso a gente está nesse negócio. E para finalizar, então, também não ocupar tanto o teu tempo, a gente sabe que a Suno e a SET, elas têm filosofias de investimento muito parecidas. Eu gostaria que tu deixasse algum recado para o investidor, foco no longo prazo, ou o que tu achar que é importante, assim, para ele conseguir ter sucesso nessa jornada de investimentos. Tá. Eu sempre tenho uma frase aí que eu gosto, né? Que, na verdade foi o Thiago que me falou isso quando eu era estagiário dele ainda. E que ele falou, olha, Léo, nosso negócio é menos técnico e mais estômago, tá? Então, assim, não adianta muita coisa se você for a pessoa mais técnica, saber fazer o melhor valuation. Se você não tiver estômago, se você não tiver um preparo psicológico, não vai te ajudar. Eu vejo isso com muita frequência nos investidores. Então, é o sujeito que ele entra na alta e sai na baixa porque tem um desespero. Então, na euforia, a pessoa abaixa a aversão a risco e entra com tudo. E na depressão, o sujeito resgata e fica com medo de colocar dinheiro. Eu acredito que as pessoas que a gente está vendo aí uma migração de renda fixa para renda variável, eu recomendo que comece pequeno, tá? Comece devagar, se acostume, é volátil, mas é recompensador no longo prazo. Eu acho que se você tiver paciência e se você tiver esse treinamento psicológico, vai dar certo. O mercado de ações, se você fizer o básico bem feito, eu acho que você já está na frente de muita gente. Finalizando aqui, eu vou agradecer mais uma vez pelo Léo ter nos recebido aqui. Muito obrigada, Léo. O prazer é todo meu. E a gente vai ficando por aqui. Nos envia suas dúvidas, perguntas. Se você querer saber mais coisas sobre a SET, te convido também a entrar no site deles, contatar eles, que todo mundo aqui é muito receptivo. Sim, claro. A gente, inclusive, publica mensalmente vídeos no YouTube em que a gente expõe um pouco a nossa visão de alguma posição, de como é que foi a performance do fundo, de algum fato relevante que teve, justamente para tentar dar uma transparência para os nossos cotistas. Eu acho que o mercado financeiro tinha muito aquele estigma de ser uma caixa preta. Uhum. E eu acho que a gente está lidando com o dinheiro de pessoas, eu acho que está lidando com o patrimônio de uma pessoa, isso é uma coisa muito sensível. Então, não só eu tenho que cuidar, mas eu tenho que mostrar para essa pessoa, eu tenho que prestar uma satisfação a ela. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Até a próxima.